Hoje, 13 de julho de 2023, e nós vamos caminhar no encontro de número 130. Mas antes, vamos colocar na nossa tela mental a imagem de Jesus que conhecemos e vamos dizer assim, em simples palavras: Mestre, mais uma vez, queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, para aprendermos um pouco mais sobre a vida, sobre a existência, saber um pouco mais dos motivos que nos acontecem. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por esses amigos que vêm ao nosso encontro e nos ajudam, nos inspiram e, com seus fluidos, ajudam-nos a melhor compreendermos o teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos irmãos. E, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós hoje vamos iniciar matrizes mentais. Mas antes de iniciar matrizes mentais, nós sempre gostamos de fazer alguma coisa a mais, inclusive para nosso esclarecimento. E eu estava fazendo o culto do Evangelho que faço toda semana, e alguém, de repente, me disse assim: leva essa página para ler no encontro e peça a atenção de todos. Então já pedi a atenção de todos. É uma página de Emmanuel que está neste livro, Palavras de Vida Eterna, intitulada Prossigamos. Olha o detalhe: prossigamos. E Emmanuel vai trabalhar em cima de palavras de Paulo em cartas aos Filipenses. É bom que saibamos que Paulo recebia a mensagem através de Estevão, porque Estevão é que recebia as mensagens de Jesus e transferia para Paulo. Viu? Olha como acontecem as coisas. Então, está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. E diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Para que cada um reflita. E Emmanuel então nos esclarece: se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. Repito: sobrecarregado de trabalhos, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferia. Detalhe importante para todos nós, não? O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos
que trazia no seu tempo de aniversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão, porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Emmanuel, para a reflexão de todos nós. Emmanuel sempre nos chama a atenção, em todas as lições pode-se observar isso. Ele sempre nos chama a atenção para a vida do Espírito, para os trâmites espirituais, para que não abandonemos nada que cuida do Espírito para se desviar para quaisquer problemas que sejam eles materiais. Primeiro o espiritual, depois o material. Se você tem que jogar com as duas fontes, joga primeiro com o espiritual, porque é essa que vai te ajudar nas soluções materiais. Não é de outra forma, não é de outra maneira. Vai sustentar, né? É isso. Então, Emmanuel sempre, e veja que ele traz uma mensagem baseada em palavras de Paulo de Tarso, né? E a gente sabe quem foi o Saulo, não é? Veja a mudança e o reconhecimento após a sua mudança, porque ele ia para Damasco para dar fim a Ananias, e Ananias é que o abraçou, não é? E o ajudou na sua melhor reforma. Mas vamos adiante no nosso trabalho de aqui agora. Muito bem. Matrizes mentais. Mas antes, né, nós tivemos algo que foi falado na vez passada, quando aqui estivemos, não é isso? Então vamos estimular um pouco a memória e procurar um pouco mais de esclarecimento a respeito de determinados assuntos que aqui foram ventilados. Por exemplo, sabedoria do Evangelho. Lembra que falamos de Carlos Torres Pastorino? Está nesse volume, ó. E é justamente o volume 1. Olha a grossura. Eu copiei tudo da internet. Está aqui. Né? Depois podem procurar para ver até mais detalhes a respeito sobre o que vamos ver aqui agora.
Está lá, Sabedoria do Evangelho, volume 1, página 51. Carlos Torres Pastorino. Olha o que ele diz. Cada criatura humana é constituída de trilhões de células, nós sabemos disto. Cada célula é um ser espiritual. Olha a colocação de Torres. Individualizado da centelha divina e que já ultrapassou os estágios mineral e vegetal. Observe o detalhe. Iniciando-se na fase animal. Compreendamos bem que, nesse estágio, a célula é um vórtice energético, animado por um ser espiritual. A célula é um vórtice energético, animado por um ser espiritual. Veja, não há detalhe do ser espiritual. Muito bem. Que se reveste de matéria física para constituir o corpo denso da criatura. Se reveste o corpo denso, o nosso corpo, que não é tão denso assim, né? Visto pelo lado material, ele é denso, mas se nós formos observar pelo lado espiritual, aí tem outros tantos detalhes. Mas vejam bem o que diz o nosso querido Carlos Torres Pastorino. Há um livro de Carlos Torres Pastorino que foi editado em 2004, né, pelo nosso querido Divaldo, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, Impermanência e Imortalidade. E eu vou mostrar para vocês aqui uma página, uma mensagem que tem aqui. Deixa eu pegar aqui, cadê? Onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Olha aqui. Cérebro e coração. O que ele fala aqui tem tudo a ver com o que nós temos ventilado aqui, que o coração tem cérebro. Esse livro foi editado em 2004, na psicografia de Divaldo Pereira Franco e editado pela Federação Espírita Brasileira. Vejam que Carlos Torres Pastorino realmente era um estudioso. Mas vamos em frente. Ora, essas células, seres espirituais, repete ele, com mente própria, observem um detalhe, ele fala com mente própria, tanto que sabem sua função específica e a executam a rigor. Evoluirão também, sabemos disso, né? São governadas por nossa mente subconsciente. É porque o nosso subconsciente ele não está consciente no momento para nós, né? Mas ele é nosso. Então ele tem ação. Não tem como ser diferente. Da mesma forma, a nossa memória contínua, ela tem ação. Mas você não lembra de tudo no momento. Não está consciente para você toda a sua memória contínua, mas ela está em você, ela é tua, ela está na mente. Assim como todas as matrizes estão na mente, no espírito, e se projetam no perispírito e no corpo também físico. Veja um detalhe, vamos em frente. Esta humanidade que aqui vive é constituída das antigas células que, em épocas imemoriais, formaram os corpos de Jesus durante sua passagem pela escala luminal em outros planetas, ajudando-no em sua evolução, nominal, e ele agora ama-nos entranhadamente até o sacrifício, e veio entre nós o que era seu, para ajudar-nos a libertar-nos do jugo da matéria. Veja um detalhe específico, né? Esclareçamos, todavia, que não nos referimos ao corpo de Jesus materializado em sua última passagem pela Terra, há 2000 anos. Não. O que dizemos ocorreu há bilhões de anos atrás. Cadê?
a libertar-nos do jugo da matéria, ajudando-o em sua evolução nominal. E mostra a grandeza do amor de Jesus para nós. Perfeito. Para Deus, todos nós somos filhos, como Jesus o é. Nós vamos passar pelo mesmo processo. Um dia. Um dia. Daqui a, sei lá, trilhões de anos, quando atingirmos a evolução, vamos passar pelo mesmo processo. Porque Jesus não é o único que sofreu todo esse processo. As células que estão em nós e que também estão em desenvolvimento espiritual, em crescimento, em evolução, um dia elas ocuparão. Esse ser espiritual da célula, um dia ocupará um corpo como nós estamos ocupando hoje. E vão cuidar das células que estão nesse mesmo corpo. Porque nós também já passamos por esse processo. Veja, está aí o que nos diz Carlos Torres Pastorino. Agora vamos ao Apocalipse também, que conversamos a vez passada. Eu tenho dele um Minutos de Sabedoria. O Carlos Torres Pastorino. Oi? Minutos de Sabedoria. Eu tenho Minuto, aquele livrinho, né? É muito vendido nas casas espíritas. Sim. Esse livrinho. Não sei se ainda o é, mas antigamente era muito vendido. Comprei lá no ar. Falávamos do Apocalipse, quem levantou esse caso foi Valéria, da segunda morte. Né? Então vamos ver a segunda morte. Eu falei que tinha. Interessante, né, que o nosso instrutor do Freire, que dá as aulas no serviço de orientação mediúnica, exatamente ele mandou um vídeo, ainda não assisti, falando da segunda morte. Quem dá essa palestra é aquele moço lá de Minas. Que a gente foi não. Bacelli? Carlos Bacelli. O Bacelli. O Bacelli fala da segunda morte. Aí ele mandou para. Eu já botei um vídeo desse no meu Face, dele falando da segunda morte. Inclusive usando o livro do Chico Xavier, de André Luiz, Libertação. Vamos ver. Aí eu falei que tinha três versículos falando da segunda morte. São 3, não são 4. Então vamos lá. 2:11. Esse é o primeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esse é o que a gente tem trabalhado mais, que a gente fala, justamente porque ele é mais né? E as pessoas se chocarem um pouco mais. Né? Não sofrerá, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É fácil de entender. O que vencer não receberá o dano. Quer dizer, aquele que vencer vai ter a segunda morte, mas sem o dano. Então é fácil de saber que não é só, a morte não é só o dano, a segunda morte não é só o dano. O que vencer não vai receber o dano, mas terá a segunda morte também. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Observe o detalhe. Sobre estes não tem poder a segunda. Observe um detalhe. Não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Como entender? Alguém pode me falar a respeito? Porque aqui diz: não tem poder a segunda morte. Por quê? Eu acho que as pessoas que mantêm sintonizado, né, com as leis divinas, procurando acertar, né, acertar 100% é difícil, mas e procurando ir acertando e deixando os erros de lá, procurando se acertar. Mas por que não tem poder a segunda morte? Porque está mais sintonizado com isso. Porque a pessoa está mais sintonizada
Então esse não vai ter segunda morte? Não, tem, mas você evolui. No reencarno. Sim, mais. Você não retorna. Sim, mas como é que vai se dar essa segunda morte? Você não tem poder? Como ele vai passar pela segunda morte? Como esse espírito vai passar pela segunda morte? Tranquilo. Se ele estiver sintonizado com a lei divina, ele não vai ter, ele vai passar com facilidade pela segunda morte. Já está começando a chegar lá. Começou a chegar lá com facilidade. E como acontece essa facilidade? Por que ela acontece? Porque aí há uma transformação, né? Então tem a necessidade da segunda morte por causa da transformação. Ah, o quê? Transformação. Uma transformação. E como é que acontece essa transformação e por quê? É porque é necessário para a pessoa evoluir mais. Bom, dependendo do caso. Mas a segunda morte vai acontecer. Mas e como é que ela acontece? Por que ela acontece? É necessário que ela aconteça. Por que ele não tem poder a segunda morte? Por quê? Para mudar de estágio. Hã? Evolutivo. Acontece o seguinte: quando o espírito atinge uma determinada evolução espiritual, essa segunda morte, ele mesmo procede, faz o procedimento, ela é automática. Entende? Ela acontece como se fosse uma coisa automática pela sua evolução espiritual. Então ele vai passar para o mundo superior, aquele que já é superior em que ele se encontra. Mas ele não precisa de ninguém, não precisa que ninguém o ajude. É automaticamente ele, a facilidade, a transformação. É automático. Já tem conhecimento, né? Bastante para isso. Então, aí A própria evolução já funciona de uma forma, é o termo que a gente tem aqui para usar, certo? Automaticamente. Eu vou para o mundo tal. Ele evoluiu naquele mundo que já é um mundo superior. Ele já tem conhecimento bastante sobre todo esse processo. Então ele mesmo, Então, o que eu pensei quer ali? dizer, não precisa de ajuda, não precisa de ninguém. Como automaticamente acontece, né? A partir se eles serão sacerdotes de Deus, então eles são espíritos Oi, não puros. entendi. Se são sacerdotes de Deus, eles são espíritos puros. Não é isso? Ou quase isso, né? Espírito puro. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Justamente, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus. Justamente. Aqui já fala da evolução que tem. Né? A linguagem não nos importa, importa aonde ela quer nos levar. E é justamente isso. Né? É o espírito de uma evolução Sim, e por essa razão isso está completamente. que a gente não sabe ainda analisar, interpretar, nem dizer que tipo de evolução é essa. Não tem, não temos condição ainda. Mas está sintonizado. Então, automaticamente, ele faz o processo da segunda morte. Ele não precisa de ajuda de ninguém. É uma coisa automática. Porque o perispírito dele já é um perispírito tão saneado, de uma sutileza incrível, que é uma coisa, praticamente já está ficando sem perispírito. Já está se tornando um espírito puro. Bem sintonizado também. Fala isso lá para o moço que disse que não tem segunda morte. Ou para a moça, eu não sei. Traz ela aqui, traz ele aqui. Eu não vou falar nada, vou dar uns livros para ele. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E vejam bem, isso está no Apocalipse dentro de um determinado contexto, de outros. Então, por isso eu só peguei o item que fala sobre a segunda morte. Mas isso tem uma razão de ser que está dessa forma. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Como entender o lago de fogo? É doloroso, né?
caso, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Doloroso. Fogo. A gente sente, né? Quando a gente tem uma queimadurazinha pequenininha, a gente sente. Aqui que você é- pode dar várias interpretações. Não se fogo não. Aqui você pode dar várias Imagina essas interpretações. pessoas que morrem queimadas, né? Nossa. Se a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, então elas desapareceram, ok? E aí você tem a segunda morte numa situação avançada, numa situação, digamos, salutar, sem sofrimento. Diz que o fogo é purificador, né? Também. Me façam sofrimento entender? não purifica. Me faço entender? Sim. Vamos. Não. Apocalipse 21, 8. Essa é a última. Essas são as 4 que estão no Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Observaram aqui? Levando em consideração isso aqui. É forte. Resumindo, o que dizer aqui? Que todos que estiverem dentro desse contexto de forma acentuada, de forma que estejam envolvidos por esse tipo de situações que aí estão, vão para um plano inferior, para um mundo inferior, mais inferior do que aquele que estavam ocupando. Agora faz todo sentido, porque que algumas correntes religiosas entendem o inferno. Sim, o inferno. Mas deixa isso aí. Evangélicos e católicos mesmo falam isso. Tá isso. Está explicado. Se tiveram ali naquela parte ali, eles não estão atentos à parte iniciais, mas é a última ali. E agora? Só que os católicos, eles acham que quem vai para o inferno não sai nunca mais, está condenado eternamente. Mas é o que dá a entender para a não interpretação deles, é isso. Sim, mas Vixe. a gente sabe que, por muito pior que esteja um espírito, se ele um dia quiser sair daquela situação e aceitar ajuda espiritual, ele sai. Sim, Mas o católico não acredita nisso. Nós entendemos assim, para eles não. Para eles Deus castiga definitivamente. Eternamente. Agora, resumindo, como é que vocês veem esse último capítulo do Novo Testamento, Apocalipse? Como é que podemos ver os dados que estão no Apocalipse? Todo o Apocalipse. Na minha opinião, ele é revelador, né? Ele vem trazendo toda a revelação que nós precisamos saber. Vou resumir bem simples. Obediência à lei de Deus. Desobedeceu, você incorre em várias situações. Sim. Por isso que vigiar e orar o tempo todo. Transição planetária. Momento último do planeta Terra como prova e expiação. É um alerta bem maior para todos que compreenderam ou iniciaram a compreensão do Evangelho de Jesus. É um momento maior. Está aqui no Apocalipse. Você me entendeu? Você entendeu o meu Evangelho, filho? Meu irmão, você entendeu o meu Evangelho? Então toma o Apocalipse
Agora veja, então, te prepara para um mundo melhor ou para um mundo inferior ao que te encontras. Não tem jeito. Não tem solução. Não tem solução. Então o planeta Terra estará todo em um mesmo nível? Não. Haverá no planeta Terra, no ciclo regeneração, locais aonde serão inferiores a outros que serão melhores, como acontece hoje em provas e expiação. Haverá lugar no planeta Terra onde estarão aqueles espíritos com maior aperfeiçoamento evangélico e outros lugares aonde o aperfeiçoamento evangélico existe, mas já não é tanto. Como estamos aqui vivendo? Nós estamos no Brasil. Você não está na Etiópia, nem no Afeganistão. Não é verdade? Por quê? Porque você, como teve uma conquista espiritual que mereceu vir para o Brasil, mas aqueles que estão no Afeganistão ou na Etiópia, a evolução espiritual deles não merecia que eles viessem nascer no Brasil, tinha que nascer lá naquele lugarzinho lá. Aí você considera aquele lugarzinho lá o inferno em relação ao Brasil que você mora. Aí depois, né, de acordo com o aprendizado, vamos trocar, né? Nós vamos lá e eles vêm para cá. Oi? Depois a gente troca. Trocar? Trocar. Nós vamos para lá e eles vêm para cá. Como assim? Não entendi. Para aprendizagem. Nós vamos ensinar lá. E eles mas se você for lá para ensinar, aí é que está um detalhe especial que às vezes não se fala. Aí é que está um detalhe. Mas você vai com uma constituição perespiritual muito melhor do que aqueles que lá precisam viver. Porque você estaria indo lá para ajudar na evolução daqueles espíritos. Então a tua constituição perespiritual é melhor do que a deles. O que significa dizer que o teu planejamento espiritual tem mais qualidade. O teu corpo físico terá mais qualidade do que aqueles que lá vivem. E tem que ser para ele ter condição de ajudar eles, né? Porque a constituição perespiritual depende da evolução de cada um. As constituições perespirituais não são idênticas, não são iguais. Eles podem trazer semelhança. E se você vai para um lugar onde você vai procurar ensinar, vai como missionário, digamos assim, como um trabalhador, cumprir uma missão, né? Você vai com um corpo mais aperfeiçoado do que aqueles que lá estão. O teu perispírito será melhor. Você não vai com as mesmas mazelas que aqueles que necessitam nascer naquele lugar. É diferente. É porque quem vai ajudar tem que estar mesmo mais potente, mais preparado, porque Perfeito. senão como é que ele vai ajudar o outro, né? Perfeito. Se ele não tem as qualidades principais para ele ajudar. Tem uma amiga que contestou. Verbação, André Luiz. Esse livro daqui é muito antigo, né? A capa já mudou. O nosso lá não, né? A libertação. Segunda Morte, Rafael Ranieri. Esse livro daqui foi tão condenado. Só não mandaram o Rafael Ranieri para o inferno porque não pode. Né? Porque foi tão condenado. Não só esse, como outros. Arclomo e o Espírito do Mar. Tem outro que eu esqueci o título agora. Eu tenho eles todos. Tem uma pessoa, né, que mandou uma mensagem, a pessoa está passando por tribulações, né? Nós conhecemos. Aí eu mandei uma mensagem a André Luiz dizendo, lá no momento X, ele fala que a gente temos que agradecer as dificuldades que nos chegam, porque a nossa realidade é o trabalho espiritual, a evolução espiritual. E as dificuldades são os alertas que nós recebemos para ver aonde estamos errando, que precisa consertar, fazer os reparos, né?
Não concordo com nada disso. Contestou André Luiz. Para que espírito de movimento é esse que está contestando? Mas a falta de conhecimento leva a isso. E você só evolui quando você procura conhecimento. Agora tem aquele que pensa que já conhece e acha que não precisa procurar nada. Ah, eu aprendi isso, não preciso fazer mais. Não é por aí o caminho. Você aprendeu o que é uma gota d'água? Muito bem, mas explora porque tem mais. A gota d'água não parou aí, não. Vai em frente. Eu uma vez fiz isso numa casa espírita, o pessoal não gostou muito, não. Estava fazendo uma palestra, né? E então, eu não me lembro mais qual era o tema, nem qual era o assunto, mas eu peguei um copo d'água que estava em cima da mesa, não é? O que você vê aqui? Alguns falaram lá baixinho, um para o outro, etc. e tal, não percebi nem o que diziam, mas certamente estavam dizendo, um copo d'água. Mas aqui tem muito mais. Aqui não tem só um copo d'água, aqui tem muito mais do que um copo d'água. Aqui tem areia, tem bactérias, tem vírus, tem átomos, elétrons, prótons, tem tudo aqui. E tem outras matérias que nós não estamos vendo, não é só um copo d'água. Tem que aprofundar o conhecimento. É isso. As pessoas que vêm assim, elas pararam, só estou vendo um copo d'água. E aí você fala alguma coisa a mais, elas não viram, elas não procuraram conhecimento, então elas ficam naquele bater, né? É isso que eu canso de falar, vou repetir pela não sei 1 trilhão de vezes que eu já repeti isso, não é? As casas espíritas precisam trabalhar, precisam sentir o sentimento das pessoas, precisam ouvi-las, mas para isso precisam antes estudar. Porque a doutrina espírita não parou nas letras do Evangelho, tem a profundidade da letra, tem as energias da letra, e eles não chegam lá. Acham que viram a letra, está tudo bem. Está escrito, olha, palavras de vida eterna, bonito, né? A coisa é séria. E então, eles tornam, para eles, é detestáveis todo mundo que pronuncia como eu. E aí eles abandonam, não chamam mais para falar na casa deles, é assim que eles fazem. Porque tiram-os da zona de conforto. Só que essa zona de conforto vai se tornar, segundo o Apocalipse, a zona do inferno. Problema sério. É preciso saber que ninguém evolui sem conhecimento. Não dá para... Conhecimento é uma coisa infinita, não tem como parar. Como é que a pessoa que entra na doutrina espírita pega a codificação e acha que leu aquilo e acabou? Não é por aí. Se lendo aquilo tivesse acabado e não tivesse profundidades inseridas ali, André Luiz não traria os seus livros, Emmanuel tampouco, Bezerra de Menezes não estaria hoje nos dando conselho, Viana de Carvalho tampouco, Joana de Ângeles tampouco. Não haveria necessidade disso. Para que explorar, aprofundar? Vamos em frente aqui. Inquieto, olha o que diz André Luiz, está no livro. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. Eu mandei isso para você, conforme você me solicitou. Você deu? Ainda não. Sério? Não, ele estou mentindo em 6 cursos. Você tem o livro Libertação? Eu tenho. Não tem? E ela vendeu. Não, tem sim. Tem. Não tem? Tem. Não, mas se você não tiver, é só entrar na internet e digitar. Tem sim, tem. Dá para fazer download. Todos os livros psicografados por Chico, dá para fazer download, a não ser algumas editoras que erroneamente proibiram isto. É impressionante, né? Tem editora como a M, por exemplo, proibiu de colocar o livro em download. Eles são proprietários daquilo. Leva contigo no caixão. Tem editoras que proibiram, a GEM proibiu de determinados livros que foram por eles editados, do Chico, eles proibiram de colocar. Mas todos os outros, você vê a obra de André Luiz inteira em download.
André, respondeu o instrutor, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Essa foi as palavras do instrutor para André, porque ouviu daquela forma, daquela maneira, pedindo ajuda. Sim, acentuei, André respondeu. Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção. Vejam bem, evolução e redenção. Evolução para um mundo melhor, redenção para ou no mesmo mundo. Tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perespiritual conquistando planos mais altos. Está aqui. A esses missionários distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. A evolução do André não dava para segui-los. No trabalho, inclusive, no procedimento da segunda morte, porque eles estavam partindo para um mundo superior e lá estavam recebendo um novo perispírito, e aquele que eles tinham morreu. O que aconteceu com ele? Foi enterrado no cemitério, como disse Chico Xavier. Acabou. Aquele perispírito já não existe O mais. André ainda não tinha condições de compreender. O perispírito sobrou o que agora? Nada mais. Oi? O que sobrou aqui? Está lá no perispírito. Não tem o perispírito. E o que sobrou dali? Nada? Não, vai enterrar. O perispírito morreu. Acabou. Quando você... mas aqui tem vários corpos, tá? São vários corpos, né? A Valéria morreu. A Valéria morreu. Quando a Valéria morrer, a Valéria morreu. Sim, a personalidade está Acabou, pois é. É a mesma coisa com o perispírito. Minha libera. Para. A Valéria morreu. A Valéria vai passar para um outro mundo. Lá ela vai constituir um novo corpo, uma nova personalidade. Sim, Joaquim da Silva. aí tem um outro perispírito. E o perispírito também é outro. Nesse outro mundo. Morre os dois. Olha, a minha cabeça estava errada. Desculpa. Ficou o espírito. Acabou. E aqui ele vai constituir um perispírito naquele mundo com a matéria inerente àquele mundo, com os fluidos inerentes àquele mundo. Tá, peraí. Então deixa eu entender. Vou encarnar ainda na Terra. Um exemplo. Desencarnei, acabou a... Vai encarnar na Terra, vai permanecer o mesmo perispírito. É isso. Já entendi. Vai permanecer o mesmo perispírito. Não precisa. Você vai encarnar na Terra. Tá. É isso. O teu perispírito já está constituído com os fluidos do planeta Terra, Ele só vai com a matéria inerente ao planeta Terra. Ele só vai ser tratado de algumas enfermidades, né? Porque aquela pessoa com quem ele... por exemplo, uma pessoa morre com câncer. Então ele vai ter que cuidar do perispírito lá, né? Oi? Uma pessoa Morreu com câncer. Vai para o hospital ser tratado. Aí só Mas se tiver que voltar com câncer, vai voltar com câncer. volta doente mesmo, né? Sim, volta sim. Se tiver que voltar, vai voltar com ele. Se tiver. Sim. Mas se tiver já mérito para ser tratado, vai ser tratado no plano espiritual, né? E no próximo reencarne já não traz os genes que poderão provocar o mesmo processo canceroso. Legal. Muito bem. Entenderam? Está aqui. Isso está no livro de Libertação. Gúbio sorriu e considerou. Sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível. Está aqui. Transformável
e perecível. Ele pode ser transformado, como estávamos falando, mas não vai ter mais tempo, então transforma esse perispírito, porque o mundo é o mesmo. E perecível. Morrer para constituir um novo perispírito no mundo para o qual estarás indo. Uma transformação, né, Guiado? Se você for para o mundo inferior, também vai constituir um perispírito inferior. É a segunda morte. É a segunda morte. É o dano da segunda morte. Eu estou pensando no mundo primitivo, o homem das cavernas. Lógico que não pode ser esse tipo de corpo. Vai ter que ser outro tipo, né? Eu vou passar isso aqui, porque isso aqui foi dado naquela época, lá em 2019, porque havia um questionamento entre caráter e personalidade. Mas não é o nosso caso, né? Então eu posso passar isso aqui, né? Então eu vou passar. Então vamos entrar realmente agora em matrizes mentais. Muito bem. Vamos ver o que diz logo no primeiro. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações de seu pensamento. Leon Denis. Quem duvida de Leon Denis? Tem gente que duvida. Esse povo lá que você estuda com ele, eu acho que você arranjar outro lugar para estudar. Então, o que me admira muito, esse estudo é onde? É estudo do Leon Denis online. Veja, é o estudo do Leon Denis. Manda eles lerem Leon Denis pelo menos, então. Para aprender um pouquinho mais, para não ficar falando besteira para as pessoas que não Porque esse grupo era o grupo de Joana, entendeu? Então quando eles leem, então não viram nada de Joana. Não entenderam, né? Não aprenderam nada de Joana. Eles estão Pelo amor de Deus. Eles estão estudando ainda, estão aprendendo. Estão aprendendo e ensinando besteira para quem lá está. Não fixaram. Tudo Quando bem. você quer. Mas vamos enfrentar o problema dele. Quando você Tá quer certo. dar um trabalho para a criança, você tem É. que fazer exercício para fixar, não fixar. Mas olha só, até aqui puseram o acento errado, olha só. Fizeram, isso aqui eu copiei, né? E puseram o acento errado. Botaram o acento no bom. Eu estava presente em toda parte aqui, minha filha, uma Então vejam, percorre seu caminho cercado de uma atmosfera radiosa ou sombria povoada pelas criações de seu pensamento. O que Leon está dizendo aqui? As criações de seu pensamento é que vão montar as matrizes mentais. E essas matrizes, elas estão localizadas, a causa primeira, na mente. As matrizes mentais estão na mente, no espírito. No espírito. Elas vão se projetar no corpo físico, porque o corpo físico, o perispírito e no corpo físico. Primeiro no perispírito. Elas se projetam no perispírito porque é a casa do espírito em evolução, até atingir a qualidade de espírito puro. Ele sempre vai viver em mundos que terão perispíritos para reencarnar naquele mundo. Até que nós iremos um dia reencarnar em um mundo para viver com o próprio perispírito, de tão sutil que será o corpo material. Tanto é que em Júpiter, temos uma amiga que veio de lá, né? Tanto é que em Júpiter não se anda, não precisa andar. Respira, a alimentação, respiração. Que legal. Só de Música pelo ar, música. Perfeitamente, Eu é. já pensando muito em pra música. Rodeado de belezas. Beleza. E olhem, e vejam um detalhe: ainda está no sistema solar, que não é o sistema mais adiantado. Já tem um mundo com essa qualificação. E o Júpiter é enorme, né?
Veja quantos planetas, quantos espíritos estão lá. É um planeta enorme, não sei quantas vezes maior que a Terra. Esqueci-me agora. Os astrólogos. Mas também tem um mundo que é enorme, que já está recebendo o pessoal da Terra. É grupo de toda a vida. Os Que Chico chamava de mundo chupador. Os astrólogos falam que o Júpiter é muito benéfico para a humanidade. É um planeta muito Pois benéfico. é um mundo de bem mesmo, é um mundo benéfico, com certeza. Com relação à Terra, lá é um paraíso. Paraíso. Tem alguma coisa melhor que o paraíso? Pois é isso de lá. Com relação à Terra. Tem uma evocação do espírito, acho que é Parnicê. Kardec evoca esse espírito e ele começa a fazer as Não entendi. Kardec faz uma evocação. Na revista espírita tem essa passagem. O espírito de Júpiter, que eu acho que é o primeiro nome, mas só me lembro do final. O espírito de Júpiter, Luís. Aí, nessa evocação, ele começa a fazer indagações como é o planeta. Na última, ele pergunta qual a comparação do ser humano, de nós aqui no planeta Terra, com vocês. Aí ele responde, de um símio. Nós somos macacos para eles, no estágio evolutivo, de comparação. Essa mesma comparação você pode ter de Vênus para o planeta Terra. Deu para sentir? Vênus e o planeta Terra. E quem me ensinou isso foi o Bezerra de Menezes. História de um sonho. Ele conta, ele viveu em Vênus. As pessoas pensam que Vênus é um planeta bem avançado, né? Estrela d'alva. Vai lá, vai ver lá. É a mesma coisa. E Bezerra fala, inclusive, do tipo. Né? É horrível, um pouco feio, uma coisa bem rudimentar. Rudimentar em relação ao corpo do planeta Terra. Então imagina, agora você fala. Luís fala sobre isso. Aquele músico, qual é o nome dele? Boza também fala, dá noções sobre isso. Quem pegar a revista espírita vai ver tudo. Tem coisas na revista espíritas que se tornam contundentes quando você fala numa reunião pública. Por exemplo, quando eu falei da corneta, eu digo, eu vou mexer com esse povo. Aí botei na tela, está lá a revista, número, Jumês, tudo direitinho, mensagem, recebida por Kardec, de Luís, acompanhado do negão que estava lá. Tinha desencarnado há um mês, veja. Quer dizer, tinha que ter alguém para. Mas desencarnado há um mês, aquele escravo com mais de 100 anos, olha só que detalhe, desencarnado há um mês e já conseguiu ser levado para dar. Veja, tem gente que desencarna aí, fica 2, 3 anos lá ainda sem despertar, e já estava esperto. Ele já tinha bastante elevação. Veja, então ele estava passando por um processo de escravidão, mas não era um espírito tão ignorante assim, tão sem evolução assim, né? Sim, porque com um mês já ser levado para comentar alguma coisa sobre si próprio. Sansão, depois de 8 horas. Continuo com o Leão Denis. Olha ele. Cristianismo e Espiritismo. O perispírito ou corpo fluídico é o agente de todas as manifestações da vida, tanto na Terra para o homem, como no espaço para o espírito. Os conhecimentos acumulados no decurso das encarnações anteriores, as recordações das passadas existências, se capitalizam e registram no perispírito, isento das constantes mutações padecidas pelo corpo material. É ele a sede imperecível da memória e assegura a sua conservação. O admirável plano da vida revela-se
na constituição íntima do ser humano. Vejam a importância do perispírito. Isento das constantes mutações padecida pelo corpo material, é ele a sede imperecível da memória. Não perece. Imperecível da memória. A sede, até você se tornar espírito puro. Quando você torna espírito puro, acabou, não tem mais perispírito. E no perispírito ficarão todas as marcas, podemos dizer assim, das matrizes mentais. E daqui a pouco nós vamos entrar lá. Tudo vai ser projetado no teu perispírito. Aí você desencarna, se apresenta após desencarnado com o teu corpo físico, com o teu corpo perispiritual, com o teu corpo perispiritual. Aí chega um amigo espiritual, chega Bezerra pertinho de você. Como você está, hein, meu irmão? Por que isso tudo? Mas como é que você sabe disso? É fácil. Os amigos espirituais, com uma determinada evolução, eles conseguem tirar um diagnóstico de você pelo teu perispírito, pela apresentação das cores, do brilho que você vai demonstrar no teu perispírito. Está tudo ali. Haroldo disse que também tem cheiro. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Tem tudo que tem direito. O marido é muito perfumado. Tem tudo que tem direito. Então, Tem tudo que o tem que direito. é ruim tem um cheiro podre, né? Tem um cheiro desagradável. A gente nota, tem horas que você vai em determinado lugar, você registra um cheiro característico, estranho, né? Esse cheiro que você está sentindo já não é no perispírito, não é no corpo físico mesmo. Não. Eu estou dizendo em determinados ambientes, pai. Eu sei, pois é, porque tudo que está se passando no perispírito se projeta no corpo físico também. Não tem como ser diferente. Eu quando fiz uma... E se está no perispírito, está no espírito, que você não consegue nem saber como é, mas está lá. Eu quando fiz um curso lá de imersão, porque depois a gente fala dessa história, no final eu senti um cheiro insuportável. De esgoto, de tudo, você não faz ideia. A coisa é muito complicada na mediunidade sem Jesus. Eu já tive essa experiência. Quando há essa possibilidade, você vai sentir o cheiro até dos pensamentos que as pessoas estão emanando. Não tem como. Você está num lugar onde os pensamentos são da pior qualidade, de acordo com o teu nível espiritual, você pode acabar sentindo o cheiro dos pensamentos que estão sendo ali emanados. Pensamento é matéria. Já ouvi dizer que não é. Oi? Já escutei gente dizer que não é. Pois é. Tudo bem. Então manda ler. Manda ler, manda aprender. Parece. Porque está muito ligado nessa matéria. Né? Mas existem muitos tipos de matérias que nós mesmos desconhecemos. Falamos que ela existe, mas não sabemos como ela se compõe. Nem temos condição de diagnosticá-la. Não tem como. O nosso nível de conhecimento ainda é muito pequenino. Muito pequenino. Né? Então vejam o que o nosso querido Leon Denis está querendo nos demonstrar. Mostrando que tudo o que está acontecendo com o espírito vai se projetar no corpo perispiritual. E a partir daí, evidentemente, no corpo físico. Não tem como. Né? Isento das constantes mutações padecidas pelo corpo material. É ele a sede imperecível da memória. Então tem que estar lá o registro. O registro vai permanecer, seja no que for, o que estiver compondo nas tuas matrizes mentais. Lembrei agora de Paulo. Caramba. A vida
é um desdobramento de acontecimentos que ficam guardados na memória. Sabemos disto. Na memória do Espírito, aguardando sempre uma nova oportunidade para renovar e compreender novas experiências que o planejamento reencarnatório lhe permite vivenciar. Isto dá alma ao ser, revitalizando-o de esperança. Agora me diga uma coisa, vocês só podem me dizer isso. Quem não conhece planejamento reencarnatório, como é que vai realmente chegar à conclusão disto aqui? Uma conclusão muito superficial, né? Que não diz nada. Uma conclusão periférica, sem aprofundamento. Por isso, a necessidade de se conhecer processo reencarnatório. Quando você conhece o processo reencarnatório, como nós já conhecemos, você começa a ter outra visão da vida, você começa a ter outra visão das coisas que te acontecem, você começa a ter outra visão do outro, da outra, da vida, do porquê está acontecendo isso, porquê está acontecendo aquilo, por que ele age dessa maneira, por que está fazendo assim comigo. E a gente aprende a valorizar principalmente a espiritualidade, a gente sabe que trabalhou muito para a nossa vida aqui, né? Eu mesmo Perfeitamente, por esse lado. Perfeitamente. Porque você sabe que você tem um corpo preparado para os problemas que te acontecem, se você não criar outros, né? Se você obedecer ao teu planejamento reencarnatório. Porque você sabe que você tem um corpo preparado. Se tiver que acontecer determinadas doenças, isso já está no teu planejamento reencarnatório, o teu corpo foi projetado para que isso viesse a acontecer. Então você não tem que se desesperar, porque você conhece parte, digamos assim, da vida, do porquê que você está aqui. Você sabe por que você está aqui. Você sabe por que as coisas estão te acontecendo. E essa é uma forma e uma maneira de você renovar as tuas matrizes mentais, pelo conhecimento que você adquiriu. Então você sabe automaticamente que você veio para se aperfeiçoar. Que foi tudo projetado para isso. E você está com... Temos que ser grato. Perfeitamente. Que você tem uma ferramenta, um corpo físico, um perispírito preparado para dar soluções melhores a tudo e se aperfeiçoar, melhorando as suas matrizes mentais. Ah, eu tinha raiva disso, não posso ter mais. Você sabe disso, não é? A Valéria sabe também. Ela ri. E como sei? Eu tinha inveja, não vou ter mais. Eu não gostava de fulano, eu não posso deixar, eu não posso não gostar de fulano, eu tenho que compreender porque ele é assim. Então você compreende porque ele é assim. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder ajudar, também não vai desejar mal, não vai ficar pensando mal. Que às vezes a gente ainda não tem um amadurecimento suficiente para ter essa abnegação toda com o outro que é contra você. E isso tudo diz respeito às matrizes mentais que nós vamos comportar, que são elas que vão reger os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de acordo com a nossa vontade e inteligência. Olha, há poucos anos, foi essa existência, claro. Na minha concepção, eu achava que você só pode combater o mal com o mal. Então, a luta entre o bem e o mal, eu achava normal. Não achava isso errado. Entendeu? Eu só passei a entender. Você está vendo, Cris? Ué, mas eu estou falando. Ué, mas eu vou mentir? Não é para falar. Você está vendo como é que a gente tem um espírito atrasado? Muito. Por isso que eu estou quietinha aqui. Ainda mais que
na minha concepção, Mas tem muita gente pensando assim, ó. antes de conhecer a doutrina, era esse. Pois é. Entendeu? Hoje Você é quer ver uma diferente. coisa? Você quer ver uma coisa? Olha o movimento, eu não vou nem falar em todo o Brasil, vou falar no Rio de Janeiro. Olha o movimento no Rio de Janeiro. Você acha que só a polícia vai resolver o problema? Não, acho que não. A polícia tem trabalhado. A gente tem visto isso. A polícia trabalha, mas o judiciário não trabalha de acordo. Os governos não trabalham de acordo. Porque ele não dá assistência social. Ele não dá educação. Olha as escolas como é que estão. Eles falam educação, escola, mas olha as escolas como é que estão. Até merenda roubam dos alunos. Tudo começa na educação. Medicamento, veneno. Medicamento, tudo. A clínica da família não tem médico. Não tem médico. Não tem assistência nenhuma. Imagina se na população que vive fora das comunidades está um desastre. Imagina dentro da comunidade, daqueles espíritos que ali estão vivendo, que precisam de ajuda ímpar de todos nós, principalmente dos governos, dos gestores públicos. Sim, porque só para dar polícia, para dar tiro, para prender, a polícia faz o trabalho dela. O trabalho da polícia é esse. Mas e o resto? O trabalho social que tem que ser feito? De ajuda ao povo, né? Em todos os sentidos, educação, medicina, a ajuda financeira de emprego, de tudo, moradia, tudo. Fazer moradias. Veja, a gestão pública é tão falha, fazem moradias. Aí o bandido vai lá, bota o morador para fora, ocupa aquilo e ainda aluga. Então vejam como nós ainda estamos vivendo no planeta Terra. E nesse momento é uma situação bem aturdida, que é para o despertamento. Como é que você está se comportando diante disso? Como é que você está agindo diante disso? Esse comportamento Eis a dele é questão. abominável nessa hora. Pois é. Né? Núcleos matriciais. As energias do pensamento se refletem no perispírito. Sabemos disso. Em torno de núcleos que são movimentados pela força da vontade. Olha Leon Denis aí de novo. Ampliando sua imantação fluídica. Estes núcleos vão se expandindo de acordo com a densidade fluídica do fluxo mental. O fluxo mental, os pensamentos que você está tendo e a força que estão tendo esses pensamentos. São bons? Ótimo. Não são? Você está prejudicando-se mais ainda. Porque depende tudo da tua vontade. E tem gente que tem vontade de fazer o que não presta. E se vai fazer o que não presta, vai ampliar a imantação fluídica negativa naquela matriz mental. Não tem como ser de outra maneira. E depois, muitas vezes, aquela pessoa passa mal, se sente... Mas está tudo ali. Ela mesma provocou isso. A sua matriz mental está cheia de energia negativa, inferior, doente, tóxica. É como se fala muito, né, do perdão. É um tóxico, infeliz o perdão. Imagina uma pessoa que alimenta a vingança contra a outra, não perdoa. Né? E tem muita gente fazendo isso atualmente, inclusive espírita, né? Com os nossos governantes aí, principalmente coitado do Bolsonaro, esse espírito, que precisa de ajuda, não só ele, como todos nós. Não adianta você ficar emanando, não é? Eu quero que ele sofra, eu quero que ele morra. Morrer seria até bom, não deixar que eu falei, mas esse morrer é no sentido negativo, né? Que eu estou falando aqui. Eu peço sempre nas minhas Não adianta nada disso. que eles se tornem, que eles
filhos lá, a gente vê muita gente condenando uma determinada atitude dos outros, não é? E você vê, tem atitudes inferiores das pessoas que aí estão e fazem até festa. Dia disso, dia daquilo. Aí eu estava falando com o meu filho, isso por que não fazem o dia do ladrão também para fazer uma festa? Sim, porque estão fazendo, como é que chama? Apologia. Oi? Apologia. Apologia do que não presta, do que está errado, do que não é normal. Então tem que fazer também. Dia do ladrão, dia do sem vergonha, do malandro, do vagabundo, do vadio. Porque fazem apologia a coisas que são desvios. Ser ladrão também é um desvio. Furtar também é um desvio. Ser mentiroso também é um desvio. Tanto quanto outros. Uns mais, outros menos. Mas é um desvio. É um erro espiritual. Fala isso com meus filhos. A gente vê na televisão. Está vendo? Estão festejando aí. Dia, não sei o quê. Olha lá, uma festa. Gente pra caramba. Como tem gente no desvio? Tem que colocar dia honesto. Ainda tem outro que fica aplaudindo que tem vergonha de ir lá para comemorar o dia. O problema é muito sério. Mas é um desvio. E é um desvio de qualidade bem inferior, até deturpando o próprio planejamento reencarnatório. Aliás, todo desvio está deturpando o planejamento reencarnatório. É sutil, né? Porque você faz um planejamento reencarnatório para elevar, ninguém faz um planejamento reencarnatório para ser ladrão, para ser mentiroso. Olha, você vai ser mentiroso, mas só pode mentir 3 vezes. Não faz nada disso. A coisa é séria. E você tem que saber controlar. Até porque na realidade, todos nós, em nossas matrizes mentais, temos energias de desvios, seja lá o que for. Mas temos, não tem como. Todos nós, em nossas matrizes mentais, está lá, macho e fêmea. Não tem quem não tenha passado por essa sensação. Não tem quem não tenha reencarnado já como mulher e como homem. Não tem como. E quando você faz o planejamento reencarnatório, te é solicitado, né, te é mostrado como você deve reencarnar. Você vai reencarnar no corpo masculino, você vai reencarnar no corpo feminino, e é assim. E você tem que saber guardar e não colocar em evidência outros fatores que você já tenha vivido. É um compromisso. Quando você não faz assim, você burla o teu planejamento reencarnatório de forma veemente, como você burla também quando você sai roubando, quando você sai matando, quando você vira assassino, é a mesma coisa. Por isso é que eu estava conversando com meus filhos e disse para eles, deviam fazer, né, também, festa, o dia do assassino, todo mundo na rua festejando o dia do assassino, fazendo apologia a essas coisas inferiores. Mas o mundo ainda permite isso. O nosso mundo ainda está nessa categoria. Vejam como a coisa funciona. Eu acredito que na transição vai aparecer o que tem de melhor e o que tem de pior. Oi? Já está aparecendo. Eu, na minha opinião, pelo que eu entendo, a transição vai aparecer o que tem de melhor e o que tem de pior. Joio e trigo. É isso aí. Mas está todo mundo em teste. Está todo mundo passando por provas. Como você se comporta? Tanto é que já sabemos, né, vieram os espíritos que estavam exilados da Terra, vieram para uma prova final. Reencarnaram na Terra de novo para uma prova final. Estavam exilados em mundos inferiores, né? Voltaram à Terra. Eu acho que eles vão voltar para o mundo inferior de novo. Aliás, os amigos espirituais já falam sobre isso. Então, vejam, e nesse momento estamos todos em provas. A página que lemos no início nos mostra isso. É o momento que você não tem que ser bonzinho. Não, bonzinho, eu tenho que acatar
e obedecer a XX, a fulano. Eu tenho que fazer, não posso fazer isso porque fulano vai achar ruim. Que isso? Problema dele. Problema dele. Eu não posso parar os meus motivos evolucionais de evolução, os motivos de evolução, para atender a critério do outro. O outro faz o que ele achar que tem que fazer. Eu ajudo se puder ajudar. Se eu não puder, eu sigo no meu comportamento. Por que eu tenho que ser inverdadeiro para poder agradar o outro? Eu não tenho que falar o que necessita. Não tem mais tempo. Estamos vivendo um apocalipse. Não dá mais para passar a mão na cabeça de ninguém, como já me pediram, inclusive na própria casa espírita, fazendo palestra. Olha, você não. Eu digo, ó, não é assim que eu trabalho. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, nem na minha mesmo. Porque não dá mais tempo. Daí, 2010, em torno, na ordem de grandeza de 2060, a Terra estará vivendo regeneração plena. Então veja o tempo que se tem. 40 anos. Isso segundo Emmanuel, segundo Joana e segundo o livro dos Espíritos. É só ver lá. A pergunta, que eu esqueci o número da pergunta. Eu já mostrei isso aqui na tela. Está lá. Eles fizeram Durante três ou reencarnações, duas ou três, como é que chama? Geração, não é? Haveria descrença. Está lá mostrando. Quer dizer, é um problema sério. O que eu vou fazer? Ficar passando a mão na cabeça da Valéria? Não passo, não adianta. Você me pedir. Não adianta. Uma vez eu fui fazer isso, eu fui chororô, estava lá no Joana de Anjos, comecei a chorar, assim, Joaninha, eu não consigo. Aí deu um belo no meu ouvido, cresça! Aí eu choro. Senhora. Matrizes mentais. Esse livro tem um capítulo só sobre matrizes mentais. Aliás, os conteúdos que tem nele dizem respeito justamente a esse. Eu vou ver se eu copio, pelo menos, não estou prometendo não, eu vou tentar tirar a cópia da páginas que falam especificamente de matrizes mentais. Ao longo dos milênios, o espírito vem jornadeando de reencarnação em reencarnação, desconhecendo sua finalidade e os objetivos existenciais que foram traçados no período que antecede a reencarnação. O que ele está falando? Aquilo que nós procuramos ver aqui. Planejamento reencarnatório, fato do espírito, memória existencial, memória contínua, progressividade da esperança, tudo isso que nós vimos. Quem não viu isso não vai conseguir entender mais. É uma realidade. Não tem como ser de outra maneira. Quem não viu isso não consegue penetrar mais profundamente como quem viu. Fica na periferia, passando a mão por fora. Não tem como ser de outra maneira. O fato do espírito, o que é o fato do espírito? Já me perguntaram lá fora. O fato do espírito. Aí eu falei, mas não conseguiu entender. Não vai entender. Para que serve? Para isso e aquilo. O teu corpo foi baseado nisso. E aí? E aí? O teu corpo foi baseado no fato do espírito. O que é o fato do espírito? É aquilo que você já fez, está na tua memória. Então, meu corpo foi baseado na minha memória, não toda, só em parte dela. Aí piorou, né? Esse é o grande detalhe. É por isso que eu me sinto feliz, e vocês também devem se sentirem felizes por conhecerem um pouco mais. Eu fico feliz da vida por conhecer um pouco mais. E quero saber cada vez mais. Porque tem muito para aprender. Pode falar. Mas será cobrado aquele que sabe.
Pois é, pois é. Mas já que a gente sabe, a gente já procura agir de outra maneira, né? Você não tem aquela mesma raiva que você tinha, tem? Eu não tenho. Eu não tenho. Tenho certeza que eu não tenho. Né? Você também não. Né? Por isso que a minha esposa pensou que eu tivesse virado anjo. Mas eu não sou anjo não, hein? Tenha cuidado, hein? Pois é. Porque você já tem o domínio. Isso acontece aonde? Isso acontece aonde? Da onde flui isso? Da onde flui isso? Conhecimento. Da onde? A causa aqui, está aqui, das matrizes mentais. E ali estão incorporadas. O que está incorporado ali? Conhecimento. Sentimento. Sentimento. Quando o teu sentimento for lúcido, claro, brilhante como o sol, você estará vivendo um mundo feliz. E como é que você chega nisso? Através do conhecimento. Pois é, não tem outra maneira. Mas vamos em frente aqui. Muitos desses espíritos não têm a visão certa de como ocorre seu crescimento espiritual. Olha aí, é uma realidade isto. Vivem sem saber que as experiências vividas modificam as energias que têm seus registros na matriz mental. As vibrações desses registros são encaminhadas pela inteligência até a consciência, que filtra tais informações e as arquiva na sua memória. Viu? Detalhe. As vibrações desses registros são encaminhadas pela inteligência. O que significa dizer? Que se você não desenvolve a tua inteligência, você não consegue trabalhar da melhor forma possível. E a inteligência você só desenvolve como? Não tem outra forma, não tem outra maneira. E como é que tem pessoas que não querem nem saber disso? Não, eu não quero saber. Tem preguiça, tem gente que tem preguiça. Conhecereis a verdade liberta. Está aí. Conhecereis. E Tem vejam, pessoas que têm preguiça. Não quer estudar. as vibrações desse registro são encaminhadas pela inteligência até a consciência. A consciência é aquele pensamento nobre que você tem, que serve como avaliação de todos os outros. Né? Já vimos isso aqui. Filtra a consciência, que filtra, traz informações e as arquiva na memória. Aquilo que você não quer, você não arquiva na tua memória, passa batido. Mas como nós ainda somos muito inferiores, nós arquivamos um monte de porcaria, né? Um monte de coisa que não presta. Está tudo ali na matriz mental. É interessante. Em forma de sentimento. Em forma de sentimento. Aí que está. Então, quando você perdoa, eu pulei de um lado ao outro agora na minha cabeça. Então mostra qual foi o pulo. É por isso que o perdão, não é você esquecer o que aconteceu. Não. É aquilo que te aconteceu, você lembrar e não causar nenhum problema, nenhum dano, nenhuma contrariedade. Perfeitamente. Não faz com que você menospreze ou despreze aquele ser, aquela pessoa, em sentido algum. Né? Você sente até vontade de ajudar aquele ser para que ele não cometa esse tipo de situação, ou de repente a ofensa que te fez, que ele compreenda que não é dessa forma que deve agir. Você tem vontade de ajudar, nem sempre você pode, nem sempre. Eu compreendo, não sei o que você está pensando. Mas enfim, olha só, ali tem uma situação interessante em relação de determinadas coisas que me acontecem. Quando eu ouço alguma coisa que me desagrada, isso há alguns anos atrás, eu bloqueio aquilo que eu não gosto. Aí a pessoa às vezes, você não lembra
aconteceu assim, assim, aconteceu isso, aí a pessoa vai relatando alguma coisa, tá, em algum lugar está guardado, mas é como se eu tivesse assim, apagado aquilo por um tempo. Porque você desenvolveu inteligência bastante para não tornar aquilo concreto em você. Eu faço isso também. Você desenvolveu inteligência bastante para ter uma consciência elevada a modo de não armazenar aquilo. Então você não manda para a memória. Porque a consciência é quem armazena na memória. E na tua memória é que estão as matrizes mentais. Então, quando você busca o conhecimento, a tua inteligência aumenta, o teu discernimento é maior. Você não vai ver só um copo d'água. Percebe? Você não vai ver só um copo d'água. Então, aquilo que aconteceu, a tua consciência não avalia. Isso é menosprezado. Isso é uma coisa que inferior, não presta. Então ela não manda para a memória, você não arquiva. Porque se você desenvolveu a inteligência, automaticamente a tua consciência tornou-se mais nobre. Ela tem melhores condições para fazer a avaliação daquilo que você está enfrentando, daquilo que você está encontrando. Ok? Porque a tua ignorância diminuiu. Parte daquela tua ignorância foi dissipada, então você tem um melhor discernimento. E esse melhor discernimento faz com que a tua filtragem, através da consciência, seja mais elevada. Você é uma boba. Você não vai arquivar isso. Você não vai se infernizar com isso. Você não vai guardar isso. Está vendo aquele cara me chamando que era uma boba? Não, você não vai nem pensar nisso. Por quê? Porque a tua consciência já trabalhou em um nível mais alto. Aquele cara que me chamou de uma boba, coitado, o estágio dele, você já compreende isso. Hoje eu entendo aquele ditado que diz: eu dou um boi para não entrar no abrigo, dou uma boiada para não sair. Pois é, mas veja, a consciência desse está muito baixa, porque a inteligência dele também está baixa, ele não procurou o conhecimento. Veja a importância do conhecer. Mas eu fazia isso, esse ditado era bom para mim também. Era. Quando te chamavam de boba, você. Soltar. Hoje você não solta mais. Poxa, que beleza, tá vendo? Como conhecimento traz felicidade para a gente, paz interior. Isso é paz, isso é conquista da paz. Sim. Isso é conquista da paz, não é verdade? Não aborrecer com mais uma porcaria? Não, já sei por que está acontecendo. Vejam a importância do conhecer. E falando do nosso trabalho aqui, veja a importância da evangelização de espíritos, dessa mensagem, desse método trazido por Eurípides. Agora eu preciso dar um testemunho, olha só. Eu ficava desesperada pensando: como é que eu vou fazer essa reforma íntima? Que meu Deus, da onde saiu isso? Como é que eu vou fazer isso? Agora você já sabe. Mas pergunta a quem não conhece o que nós estamos estudando, não sabe como fazer. Aí o que acontece? Não sabe aonde buscar os parâmetros para a ação. Isso. Aí quando você lê o Evangelho, eu praticar isso aqui, está muito difícil, não dá. Entendeu? Porque ele não tem um ponto inicial. Como é que eu começo? Porque não sabe onde está o difícil. Não sabe onde está o difícil. E o difícil é fácil. É procurar o conhecer. O conhecimento. É o que nós estamos fazendo. Por isso que Dias da Cruz disse que é a terceira fase da doutrina espírita. E a terceira fase da doutrina espírita, no que nós conseguimos aprender, no que nós estudamos, é justamente você conhecer com maiores detalhes o processo reencarnatório, que foi o que nós fizemos aqui. O processo reencarnatório. Você sabe por que veio, de onde veio,
como você está, o porquê que aconteceu, por que as coisas estão acontecendo, aonde eu estou localizado, por que eu estou perto do Quaresma. Provação. Mas é isso mesmo. Oi, não entendi. Não. Ah, era bom negócio. Provação. Oh my God. Treinamento de tarefa. É porque ele já, segundo o Quaresma, ele já foi capacitado. Mas veja, Imagina. a gente se encontra, não é à toa nem é por acaso. E eu vou repetir aqui o que eu já falei, que aconteceu agora, no último encontro lá em Sacramento, né? Para nós refletirmos mais um pouco, principalmente aqueles que não comparecem, que deveriam refletir bastante sobre isso. A evangelização de espíritos não é para todos. Foram palavras de Eurípides, transmitidas lá. A evangelização de espíritos não é para todos. O que significa dizer que precisa ter dedicação, precisa ter o acompanhamento, precisa realmente estar ali. Não é? Aí eu vou na introdução do livro do Espírito, de número 8, que eu já cansei de repetir aqui, não é? Quando Kardec fala que a assiduidade é importante, e não adianta você perguntar a um sábio a respeito de alguma coisa se você não tem conteúdo para entender aquilo que ele vai dizer. Problema sério, não é? Então, eu sou ferrenho nisso, e as pessoas, por onde eu passei, tentaram me menosprezaram a si próprias, né? Por me abandonarem, por não querer que eu falasse a respeito. Então, quando você bota na tela, a introdução do livro do Espírito, mostra lá que está lá. Não sou eu que estou falando, quem está falando é Kardec, os amigos espirituais. Então, presta atenção. E quando Eurípides diz que a evangelização de espíritos não é para todos, ele está justamente dizendo isso. Aquele que não acompanhar, que não for assíduo, que não se dedicar, ele morre na praia, como se diz no ditado popular. Não é? Vejam o número de pessoas que começaram aqui e que tem faltado. E aí faltam por motivos materiais, o que é mais agravante ainda. Quer dizer, a materialidade ainda permanece. Eu viajei, eu fui na festa, eu estou passando mal. Porque quando estou passando mal, eu vou ter que procurar um médico, não é assim que se faz? Pois se eu estou passando mal moralmente, mais eu tenho que procurar o médico da moral. O médico da moral é a doutrina espírita para nós. Então aí é que está um grande detalhe. Eu não pude, eu tive problemas, eu tenho não sei o quê. É problema sério. Eu fui buscar o dinheiro em Nova Iguaçu. Por que não foi outro dia? Por que você não foi outro dia? Por que você perdeu aquela aula? Não, eu vim em casa depois, meu. Eu vi uma coisa boa. Mas você não ganhou a energia de nós aqui, todos No outro nós. dia eu acompanhei. Na hora do almoço, eu almocei acompanhando a. Olha só. Eu estou mexendo contigo, mas estou mexendo mesmo, viu? Eu sei. Olha só. O que eu entendo disso? Você tem que ter coragem de se enfrentar. Perfeitamente. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Mas quem garante que a pessoa quer se enfrentar? Não tem vontade. Aí não Mas dá já é problema. da Você viu ali no slide? Ele já tem essa personalidade corajosa. Não, então, nós temos que ter. Aqui está dando defeito aqui o contato. O que Olha aqui, esse olha aqui. trabalho nos mostra? Olha aqui. Então. É a vontade. Tem que ter sim, vontade. mas a coragem Coragem. de enfrentar os erros e as falhas que a gente tem. Página do Evangelho. A coragem da fé. A coragem da fé. E quando você demonstrar a coragem da fé em todos os sentidos, principalmente em lugares onde as pessoas não têm muita, elas vão te detestar. É assim que acontece. É assim que acontece. Viu? Pode crer. Você vai num lugar, eu digo isso por mim mesmo. Eu não tenho muita coragem da fé não, mas já tenho alguma. Né? Porque eu abro o verbo mesmo, eu não tenho problema comigo. Né? Se eu te abrir o verbo, eu abro onde tiver. Certo?
E as pessoas não querem falar. Quantas pessoas falaram comigo, Quaresma, não fala sobre isso, não, quando eu falei do negócio do negro, né, que era uma qualidade inferior, está lá na revista espírita, vai desaparecer da terra. Quaresma, você não devia falar, você viu como é que ficou a plateia? Eu digo, é bom. Sentiram a pressão? Pois é. Eu, para aliviar, ainda disse que eu também era negro, porque a minha mãe era negra. Então está correndo aqui. Para aliviar, né? Para as pessoas não ficarem muito. Gente, chegou a hora. Aí quando você vai buscando, né? Então nós vamos parar. Nossa, para que você está fazendo tanto curso? Vamos Você parar é nesse uma slide. fanática. Não, tem pessoas que pensam que a gente é desocupado. É fanático. Não, É. fanático. Eu Você sei que é é fanático. Deus. O próximo slide será esse. E olha ali o que está escrito ali. É mensagem de Calderaro. Calderaro está onde? Escutando o sentimento Calderaro está onde? da esperança. Foi um dos instrutores de André Luiz. É. Quem foi Calderaro? Não sei. Aquele velhinho. Pois é, vamos ver depois. Tá. Olha lá, no Hospital Esperança, transcrito por Irmã do Fogo. Adorei Irmã do Fogo. Através da psicografia, na obra do Mundo Maior. É o que nós vamos ver na próxima aqui. Escutando os sentimentos. Escutando esse moço que psicografou essa obra, o Vanderlei de Oliveira, tem muita gente que contestam ainda o Vanderlei de Oliveira. Mas olha só, depois que ele casou, ele mudou tanto. Ele, inclusive, foi diretor da federação em Minas Gerais. Ele faz algumas coisas fora da codificação, mas isso não torna inválido o trabalho que ele está fazendo. Não é isso. Eu fui assisti-lo lá na Casa do Moinho, como é o nome? No Moinho, na minha casa, quando ele veio aqui, ele esteve aqui no Rio, na minha casa, ele fez palestra lá, eu fui lá assisti-lo, tranquilo, Vanderlei de Oliveira, mas muito bem. Ele foi no Frei também, até um tempo, né? Antes da pandemia ele tinha ido no Frei, e ele trouxe o livro dele, Um Terço da Vida. E tem um livro que foi estudado lá no Leon Denis, que eu já falei, né? Afeto, como é o nome? Esqueci o nome, eu botei aqui na tela. Laços de Afeto, né? Também de Irmãos do Fogo. Muito bem, chegamos à nossa hora, então vamos partir. Elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, agradecendo por esses momentos que aqui estivemos juntos, procurando o maior conhecimento, procurando expandir a nossa consciência, procurando de alguma forma, de alguma maneira, trabalhar as nossas matrizes mentais para que elas se tornem mais lúcidas, mais brilhantes e possam dissipar energias de amor, de fraternidade, de amizade, de amparo, de ajuda. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos. Muito obrigado, amigos espirituais, pelo envolvimento, pelo amparo que tanto necessitamos. Muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Eurípides, pela oportunidade. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.